ao qual o Espírito Santo falou através da boca do apóstolo Pedro, que hoje é tão relevante para cada um de nós. Fiquemos todos em pé, todos de pés. Vamos estar meditando apenas neste versículo, ao qual sairá o nosso tema nesta noite. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aleluia. A Ele seja dada glória, assim agora como no dia da eternidade. Eita, glória. Amém. Podemos sentar. Quando você vê essa segunda carta de Pedro, aqui já é o último versículo desta segunda carta. Já os conselhos finais aqui que Pedro falou nesta carta. E eu quero trazer um tema para a nossa meditação nesta noite, que diz assim: sabe por que você não cresce espiritualmente? É uma pergunta. É uma pergunta que vem de encontro a cada um de nós. Aleluia! Em que eu, de forma particular, eu tenho que responder para mim mesmo. Eu tenho que refletir esta noite. Eu tenho que analisar esta noite. Aleluia! Porque eu não estou crescendo espiritualmente. Aleluia! Nós sabemos que fisicamente nós nascemos, nós crescemos, nós nos desenvolvemos e um dia morreremos. Aleluia! Espiritualmente também do mesmo jeito, só que não morreremos. Nós crescemos espiritualmente, nós estamos vivendo, desenvolvendo, e nós viveremos para todo o sempre, de eternidade em eternidade. E quando nós estivermos aqui nesse plano terreno, nós temos que crescer nesses dois objetivos, dessas duas graças de Deus. É a graça da presença de Deus e também a graça dele também do conhecimento. Aleluia! Você não pode crescer só na graça e esquecer que você precisa também crescer no conhecimento. Aleluia! Você também não pode só crescer no conhecimento e esquecer-se só da graça. Aleluia! Então é de forma temperada, é de forma comedida, é de forma equilibrada. Se você observar a última fatia do fruto do Espírito, está lá em Gálatas capítulo 5, versículo de número 22, que Paulo fala, ele fala sobre a temperança. E a temperança é equilíbrio, irmão. E aqui Pedro está falando do equilíbrio. O equilíbrio que a igreja tem que ter: graça e conhecimento. Aleluia! A graça, ela vai fazer com que a gente se distancie do pecado e se aproxime mais de Deus. Aleluia! O conhecimento, nós vamos ter um conhecimento mais profundo acerca do Deus que nós servimos, porque na sua palavra é revelada, é manifestada os desejos do coração de Deus. Aleluia! Olha, se você observar,
cristãos, eles sabem muito pouco sobre o crescimento espiritual. As pessoas, elas não se ligam quanto a isso. Porque se a pessoa não sabe que tem que crescer espiritualmente, você pode ver que ela fica nanica na fé. Aleluia! O resultado é uma consequência apática, drástica, ruína na sua vida, em que a sua caminhada ela se torna uma caminhada fraca. Aleluia! Logo nos primeiros ventos de doutrina, nas primeiras perseguições, nas primeiras adversidades e tribulações da vida, a pessoa não vai aguentar. Aleluia! E ainda o interesse pelas coisas espirituais é muito baixo. Muito baixo. Até o ponto de alguns crentes, alguns cristãos, nem existia esse interesse pelas coisas espirituais. Aleluia! Você tem que separar entre o materialismo e o espiritualismo, viu? Glória a Deus! Você tem que saber separar as duas coisas. As duas coisas. Glória a Deus! Olha, quando nós obtemos o conhecimento espiritual, cada um de nós vamos conhecer melhor a Deus. Deus, ele passará a se revelar mais para nós, quando nós nos interessamos. Aleluia! É questão de interesse. Não basta só a gente sair da nossa casa e vir para cá com a Bíblia debaixo da mão, botar aqui debaixo dos braços, ou com a mão, levando com a mão. Não é só isso. É algo mais profundo. É algo mais que você tem que descer mais. Quanto mais interesse brota do meu coração, mais interesse de conhecer melhor a Deus, mais Ele se revelará a mim. O crescimento espiritual também, nós seremos usados por Deus. Deus compartilhará da sua graça, do seu poder, da sua autoridade, para nos usar como um canal profético para esta geração. Você sabia disso? Aleluia! Nos usará aqui na face da terra, com os talentos, com os dons ministeriais, com os dons espirituais, os dons de servir, os dons de governo e muitos outros que tem. Então nós seremos obreiro aprovado na mão de Deus. Aleluia! E nós seremos abençoados por Deus, e nós abençoaremos também outras pessoas, e essas outras pessoas, sendo abençoadas por Deus através de nós, eles glorificarão a Deus. Você pode ter certeza disso. Em primeiro lugar, porque que muitas pessoas não crescem espiritualmente. Você não tem conhecimento espiritual porque falta dedicação. Aleluia! Tudo que você for fazer, irmão, nesta vida, você precisa de dedicação. Glória a Deus! Porque esta vida, ela não é fácil para nós vivermos. Depois que Adão e Eva caíram, capítulo 3 de Gênesis, as coisas tudo se tornaram difíceis. Aleluia! Tudo se tornou difícil. Em qualquer área que você imaginar se tornou difícil. E aí exige o quê? Dedicação. Glória a Deus! Ah, eu quero ser um advogado. Então eu tenho. Se eu não tiver dinheiro para pagar todo mês a mensalidade da faculdade, eu vou ter que passar no Enem, no ProUni, para tentar uma vaga. Então, para passar, tem que estudar. Aleluia. E ainda tem que ter um monte de gente que está aí também estudando muitos anos. Se quiser ser um médico, que é o curso mais difícil que tem aqui no Brasil,
em que a concorrência é enorme, é o curso que tem maior concorrência, você vai também ter que se dedicar. Eu quero ser um empresário, eu quero ser um empreendedor. Tem que se dedicar para arrumar o capital inicial, porque senão você não vai de caminho. Eu quero ser o que você quiser. Tanto nessa vida física, como no crescimento espiritual, exige dedicação. Aleluia! Você pode ver que aquelas pessoas que vão para a academia e elas vivem uma vida regrada, que a gente vê que elas cuidam do seu corpo. Você pode ver, se você perguntar para eles o que é que eles comem e o que é que eles deixam de comer, não comem qualquer coisa. Aleluia! Para uma pessoa que é dedicada mesmo, ele não bebe qualquer coisa. Ele não vai dormir de madrugada, não, porque tudo tem uma regra, tem um limite. Aleluia! Um atleta, você pode ver que ele é dedicado, ele tem que andar no padrão. Glória a Deus! Só que para isso exige um processo. Aleluia! E é um processo que muitas pessoas não querem passar pelo processo. Glória a Deus! Irmãos, o crescimento espiritual, ele é um processo também na nossa vida. Por quê? Porque hoje, no dia de hoje, eu tenho que ser melhor do que o que fui ontem. Aleluia! Eu tenho que me dedicar mais às coisas de Deus, Glória a Deus! às coisas celestes. Eu tenho que me dedicar a mais aquilo que envolve o plano espiritual. Aleluia! Eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que amar mais, Glória! eu tenho que congregar mais, eu tenho que estudar a Bíblia mais, eu tenho que louvar mais, cantar mais, adorar a Deus mais. Aleluia! Eu tenho que fazer tudo mais. Eu mesmo, eu tenho que olhar para mim mesmo e detectar, dizer, olha, eu preciso mudar nesta área. Aleluia! E eu tenho que mudar, irmão, não é só falar não. Se você detectou, muito bem, na área que você precisa melhorar, mas aí se você falou e não colocou em prática, ainda não está valendo. Não está valendo. Nós queremos ser boas pessoas, nós queremos ter crescimentos em várias áreas da nossa vida, a área conjugal, aqueles que são casados, Aleluia! na área sentimental, na área profissional, na área ministerial, seja em qualquer área, tudo exige dedicação. Glória a Deus! Aleluia! Tudo tem que ter dedicação. Aleluia! Um dia a minha prima estava reclamando, e aí eu cheguei bem na hora, ela estava na casa da minha tia, e eu cheguei bem na hora e ela reclamando, rapaz, porque só aparece, nesse dia ela estava desempregada, só aparece vaga de emprego, as poucas que aparecem é só de um salário mínimo. Aí eu perguntei para ela, mas aí, você tem um curso superior? Você tem alguma faculdade em determinada área para ganhar acima do salário mínimo? É lógico que eu fiz a pergunta que era para ela se tocar, porque a resposta ela sabia que ela não tinha nenhum curso superior. Então as pessoas querem trabalhar pouco e ganhar muito, mas cadê a tua formação? Cadê a tua dedicação? Cadê? Glória a Deus! O mundo espiritual é do mesmo jeito, irmão. Não foge nenhuma regra. É do mesmo jeito. Se eu quero ser uma pessoa dedicada, eu fui chamado para a área do louvor, então eu vou ter que estudar as técnicas do louvor. Eu vou ter que escolher as músicas certas, no momento certo, no ambiente certo, as músicas que realmente glorifiquem o nome de Deus. Eu fui chamado para a palavra, então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que estudar a palavra, eu tenho que viver a palavra, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que buscar a Deus para que Deus revele para mim mais ainda e eu me aprofundar mais ainda no conhecimento dele. Aleluia! Sabe o que as pessoas gostam hoje? As pessoas gostam hoje do micro-ondas. Você pode ver, o pessoal vive numa correria em que as comidas dele são esquentadas no micro-ondas, porque dizem que não tem tempo. Outras comem o fast food, que é comida rápida, significa isso, né?
Outra, não tenho tempo nem de ir em casa, eu tenho que almoçar por aqui mesmo, pela rua, pelo trabalho. Aleluia. E aí dizem que não tem tempo. Do mesmo jeito, são muitos crentes hoje. Louvado seja Deus. Muitos crentes hoje dizem que não tem tempo para buscar Deus. Aleluia. Você convida a pessoa para uma vigília, que no caso a nossa é no dia 22, no próximo sábado. Você convida a pessoa para a vigília, dá poucas pessoas. Por quê? Glória a Deus. Porque a pessoa vem logo assim, começa 22 horas, termina às 6 da manhã. Deus me livre, 8 horas passando dentro de um lugar, 8 horas, com 1 hora de joelho no chão, o joelho chega a dói quando nós estamos aqui. Quando nós estamos aqui, é porque não tem nenhum aqui que participou. Nenhum está aqui, ainda não participou conosco ainda. De 8 horas chega o joelho, dói. Mas quando chega às 6 da manhã, nós estamos fortalecidos espiritualmente. Tem palavra, tem unção, tem revelação, tem profecia? Tem. Por quê? Porque nós tomamos uma posição. Porque nós queremos crescer espiritualmente. Aleluia. Eu quero crescer espiritualmente. E aí eu vou atrás, eu faço acontecer. Não tem aquele ditado popular que diz assim: quem sabe faz ao vivo? Pois é. Então quem quer, vá atrás e faz acontecer. Aleluia. Então, quando eu convido algumas pessoas para isso, as pessoas começam logo a dar as suas desculpas. Pastor, eu não aguento não, pastor, é muitas horas, sem ficar, você praticamente ficar desacordado a noite toda. Pois é, vigília significa isso, é que você fica alerta, atento. É isso que significa. Oh, glória a Deus. É isso. E aí poucas pessoas vêm. Agora, se eu mandasse fazer aqui, eu mandar fazer um churrasco, aí não podia, tinha que ser aqui não, irmão. Aí eu tinha que contratar, sabe aonde? É ali o centro de convenções. Para o tanto de gente, na hora que eu fizesse o cartaz, a AD Ministério Curando Vidas vai promover um grande churrasco entre picanha, costela de porco, costela de gado, todo tipo de carne que você imaginar, vai ser tudo de graça. Meu irmão, eu tinha que contratar ali, tu ia ver o tanto de gente que ia entrar. Por quê? Porque as pessoas querem os atalhos. Glória. Quem quer atalho não passa pelo processo. Agora, quem passa pelo processo, ele não quer atalho. Só que ele aprende e a fé dele fica enraizada profundamente. Oh, louvado seja Deus. Aleluia. Olha, infelizmente todo sucesso real, seja educacional, relacional, financeiro, profissional ou espiritual, não pode ser alcançado através dos atalhos. Você sabia disso? Quando você vê uma propaganda na televisão ou nas redes sociais, que você vai mudar de vida de uma noite para o dia, pode cair fora disso. Isso é mentira, não existe isso. Tudo que você for imaginar hoje precisa do conhecimento. Precisa de você pagar um preço. Precisa de você se dedicar para você ter o conhecimento. E nesse conhecimento, você usar esse conhecimento para ganhar dinheiro. E para ajudar um monte de pessoas. O processo, irmão, ele tem que ser suportado. O processo das coisas, você não está visando o momento. Agora sim, quem vive pelo atalho, ele visa encurtar esse tempo. Ele não quer passar pelo processo, porque o processo é dolorido, o processo demora, o processo leva tempo. O atalho é justamente para trazer um encurtamento. E a pessoa que quer o processo, que quer viver o processo, ele tem que suportar e ele tem que pagar um preço para chegar aonde ele quer chegar. Quando eu recebi, no ano de 97, 98, o Senhor usou várias pessoas e disse assim: olha, eu vou te usar na palavra, eu vou te usar nos dons. Naquele tempo, naquela época, eu era uma nova pessoa.
pessoa, um novo convertido, e eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Aleluia. Então eu pensei que era da noite para o dia, porque eu vi outras pessoas sendo usadas, e ali foi um espelho, foi ali onde eu me espelhei em algumas pessoas, só que eu não tinha perguntado para as pessoas o que eles passaram para ser usados. Oh, maravilha de Deus. E ali eu pensei que era da noite para o dia. Aí veio o processo doloroso. E aí a gente vai aprendendo, a gente vai chorando, a gente vai renunciando, vai doendo. Aí vem as provas, vem as tribulações, vem as incompreensões das pessoas que estão próximas de nós. Aí vem um tanto de coisas, as tribulações, as adversidades, e nós vencemos tudo, passamos pelo processo e Deus cumpre a chamada dele. Glória a Deus. Deus usou um mar de 10 pessoas, falando para mim, falando para minha esposa, do chamado ministerial do pastoreio. Usou pessoas do estado do Pará, usou pessoas do estado do Goiás, usou pessoas daqui mesmo de Imperatriz, pessoas que a gente nem conhecia. Aleluia. Mas ele manifestou, e aí fui passando o processo, tudo tem um tempo, o processo leva tempo, e ali foi o momento certo, e pela graça de Deus, misericórdia dele, estou eu aqui para agradecer a ele. Sim. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4 e 13. Olha o que a Bíblia diz: persiste em ler, exortar e ensinar. Aleluia. Como você alcança o crescimento espiritual? Oh, louvado seja Deus. Treinando, irmão. Glória. Quando Paulo trabalhou na vida ministerial de Timóteo com 21 anos, ele assumiu a igreja que estava na cidade de Éfeso. Ele teve instruções do apóstolo Paulo. Paulo disse assim: Timóteo, persiste em ler. Quer dizer, em todo tempo, porque persistir é perseverança. Continue em ler. Lê o que? Os pergaminhos, que é a palavra de Deus. Persiste em ler. Quer ser um obreiro aprovado? Quer ser um homem versado no conhecimento das Sagradas Escrituras? Então você vai ter que ler. Timóteo, persiste também em exortar. Exortar é estimular as pessoas que estão no caminho errado para vir no caminho certo. É estimular aquele que está dormindo no sono da negligência espiritual e trazer essa pessoa para cá. E ele disse também: persiste em ensinar. Você só pode ensinar alguém quando você conhece. Você não pode dar aquilo que você não tem. Se você não tem conhecimento, você não pode repassar conhecimento. Agora, se você tem conhecimento, se você faz igual Timóteo fez, em persistir em ler, em persistir em exortar, aí você vai ensinar. Por quê? Porque você vai ter experiência, você vai ter a parte teórica e você vai ter a experiência, que é a parte da prática. Você vai passar pelo treinamento. Assim como há hábitos, rituais, disciplinas e exercícios que devem ser seguidos consistentemente a longo prazo para alcançar o crescimento físico e condicionamento físico, você precisa persistir em hábito de leitura, estudo bíblico, disciplina na meditação da palavra para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Você tem que ter isso dentro de você. Você tem que ter hábitos. Aleluia. Criar hábitos. Criar hábitos. Por exemplo, eu tenho meu momento aqui com vocês, que é a oração coletiva. Mas eu tenho o meu momento particular. Isso Aleluia. é hábito. Eu criei um hábito. Que hora, pastor? De madrugada. Eu desço na casa do Senhor, na olaria. Eu vou para a oração, vou conversar com o meu Pai. Por quê? Porque eu não sou
bem detalhado, o condicionamento físico, a pessoa que vai evitar muitas doenças. Aleluia. Também o mundo espiritual, irmão. Nós temos que ter hábitos de leitura. Glória a Deus. Você pode ler a Bíblia, os 66 livros, ou você pode ler também livros que falam acerca da Bíblia. Agora, se você quiser um conhecimento filosófico, um conhecimento cultural de algumas etnias, de alguns países, de alguns povos, aí você pode ler outros livros, mas de preferência, tenha hábito de ler a palavra. Aleluia. Faça com que você leia a Bíblia todo dia, irmão. Faça isso, rompa isso, essa dificuldade. Faça um compromisso contigo mesmo e pegue a graça de Deus para que você venha. Aleluia. Porque não existe nenhuma desculpa, irmão. São 24 horas que Deus nos concede, irmão. Uma pessoa que diz assim: mas eu não tenho tempo, pastor, você está totalmente errado. Se você dizer isso, você não me convence e não convence ao dono do tempo. Dentro da Bíblia, quando você estuda ela, tem uma doutrina chamada mordomia do tempo. Mordomia não é aquele sentido que você leva, não. A pessoa deita numa rede e ali fica tomando água de coco e ali espreguiçando. Não, a palavra mordomia não significa isso aí, não. Não é nesse sentido. Biblicamente, mordomia significa administração do tempo. Você vai aprender a administrar o tempo. O tempo que Deus te deu. Por que, pastor? Eu preciso aprender a administrar o tempo que Deus me deu. É porque um dia Deus vai te cobrar. Só isso. Só isso e mais nada. Então, o crescimento espiritual, nós temos que criar hábitos de leitura na nossa vida. Hábitos de estudo bíblico na nossa vida. Hábitos de disciplina, irmão. Se o culto começa às 19 horas no domingo, você nunca vai me ver aqui chegar 19:01. Eu desafio você. Se você quiser chegar aqui 6:30, você nunca vai me ver chegar 19 horas e 1 minuto. Porque se eu sei que começa às 19, eu me antecipo. O que é isso? Aleluia. Disciplina. Se eu sei que o culto começa às 19h15 no decorrer da semana, no meio da semana, e você não trabalha até 8 horas da noite, você sai às 18. Pronto, se você sair às 18, dá tempo tranquilo. E aí 18 para 19h15 são 1 hora e 15 minutos. Acho que não dá tempo não para banhar e vir. Então são coisas que eu tenho que criar como hábito na minha vida. A disciplina. Aleluia. Outra, eu tenho que meditar na palavra. Por exemplo, se eu vou estudar a palavra, se eu vou ler a palavra, porque tem pontos aqui, irmãos, que não é fácil a interpretação, mas aí você vai atrás, irmãos. Você vai meditar naquilo, o que foi que o autor quis trazer. Aí você vai estudar o contexto cultural, o que ele quis dizer no seu tempo. Aí você vai meditar na palavra, você vai guardar no seu coração. Você vai meditar sempre na palavra. Você vai preencher a sua mente com a palavra de Deus. Aleluia. Você não vai ter uma mente vazia, porque o ditado popular diz que mente vazia é a oficina do diabo. E é mesmo. Não, irmãos. Paulo diz assim, Filipenses 4:8. Tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que é de bom proveito, tudo que é perfeito, nisso pensai. Está falando que a gente tem que ocupar a nossa mente com coisas boas, coisas frutíferas, coisas que nos farão crescer, tanto intelectualmente, no contexto aqui da terra, como espiritualmente, como cidadão do céu, cidadão espiritual. Eu era novo convertido, e aí um dia nós saímos para evangelizar, isso no domingo à tarde.
mais ou menos às 16 horas. E aí quando eu cheguei naquela 15 de novembro, nós separamos alguns grupos. Estava eu, estava uma missionária do estado de Minas Gerais, e estava outra pessoa, outra irmã. E ali quando eu fui evangelizar, um rapaz que estava vendendo verduras naquele carrinho em que a pessoa empurra, ele me fez uma pergunta. E nessa pergunta eu voltei para casa triste. Por que, pastor? Porque eu não soube responder. Eu era novo convertido, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Ele perguntou: você quer me evangelizar? Eu disse: quero. Aquela euforia. Ele disse: pois me responde uma pergunta que eu vou te fazer. Pode fazer. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, as irmãs que estão aqui respondem ao meu lugar. Quem vem primeiro? A graça ou o pecado? Aí eu vi. Aí foi que a missionária do estado de Minas respondeu, porque eu não sabia. Eu voltei desanimado para reunir na congregação. A gente foi para orar e depois voltar para nossas casas. Voltei desanimado, triste, como se jogasse um balde de água fria no meu desejo de evangelizar. Aleluia. Só que naquele dia, a Bíblia diz assim, Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Naquele dia eu firmei um compromisso comigo mesmo e Deus. Eu disse: Senhor, a partir de hoje eu vou começar a estudar a tua palavra. Eu vou começar a buscar o conhecimento da tua palavra. Eu vou começar a orar, eu vou começar a dedicar tempo, a horas, estudando tua palavra. Vou jejuar, vou te pedir sabedoria, conhecimento, entendimento, e vou buscar a tua face. E a partir de hoje, Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais passar esse tipo de vergonha que eu passei. Tudo isso existe um processo, Senhor. E são 25 anos estudando a palavra. Aleluia! 25 anos. Por quê? Porque eu coloquei isso dentro de mim. Dentro de mim. Em segundo lugar, por que muita gente não cresce espiritualmente? Porque não avalia as suas atitudes. Eu sabia? A pessoa não olha para dentro de si e começa a avaliar suas atitudes, se estão corretas ou erradas. Ele prefere olhar a vida do próximo, olhar a vida do outro. Irmãos, quando a gente olha a vida do próximo, a gente esquece da nossa. Aleluia! E o bom mesmo é que eu e você, nós façamos uma introspecção, como diz a psicologia, é nós olharmos para dentro de nós mesmos, lá no âmago da nossa alma, pedir a Deus, faz eu olhar para dentro de mim mesmo, Senhor, e analisar, avaliar as minhas atitudes, se elas estão corretas ou se elas estão erradas. Irmãos, Deus quer, Deus espera que os seus filhos cresçam espiritualmente. Ou tu acha que Deus quer que você fica 10 anos, aí permanece no mesmo jeito, sem conhecimento, sem entendimento, sem experiência? Não, irmão. Ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento da sua palavra. E a palavra de Deus, ela nos incentiva a fazer esse exame pessoal que vai definir o nosso crescimento espiritual. Nós vamos olhar para nós, nós vamos examinar a nós mesmos e nós vamos chegar a uma conclusão. Nós vamos descobrir quais são os pontos positivos que nós temos e quais são os pontos negativos que nós temos. Os positivos nós continuaremos para ficar em positivo. Agora os negativos a gente vai lutar, pedindo a Deus a graça
para que a gente torne os pontos negativos para positivo. Então esse exame pessoal, ele é um dos elementos para o crescimento. Se você quer crescer, você tem que se examinar. Irmãos, cada um de nós temos um potencial muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu não aceito uma pessoa chegar para mim e dizer: rapaz, fulano e tal, tu é burro. Não, mano, não. O meu potencial que é aí, que tem dentro de mim, o que Deus colocou dentro aqui dos meus neurônios e dos teus neurônios, da tua massa encefálica e da minha massa encefálica, o que tem dentro aqui desse cérebro, meu irmão, nós podemos aprender o que a gente quiser, meu irmão. Não tem barreira não tem dificuldade não. Se nós queremos, nós vamos atrás e nós conseguiremos. Não tem negócio de barreira não. A gente rompe toda a barreira, toda a dificuldade, e aí a gente cresce espiritualmente. Cresce espiritualmente. Olha, nós temos que examinar os nossos caminhos. E a Bíblia, ela fala isso em 2 lugares. Se você for para Lamentações, capítulo 3, versículo 40, Jeremias vai falar sobre isso. Se você for para o livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 5, Ageu vai falar sobre isso. Deus usando o profeta Ageu, assim diz o Senhor, que nós devemos verificar os procedimentos dos nossos caminhos. Qual é o caminho que nós estamos trilhando? É o caminho do crescimento ou é o caminho de ficar parado, estagnado ou de voltar? Não, irmãos, nós temos que crescer, nós temos que desenvolver, nós temos que ir para frente. Aleluia, é verdade. Outra coisa é que nós temos que declarar a Deus que Ele conhece o nosso coração, que tenha um teste e conheça as nossas preocupações. Ele conhece tudo. Ele testa a nossa vida, testa o nosso caráter, testa o nosso coração. Aquilo que o salmista Davi disse lá no Salmo de número 139, lá no versículo 23 e 24, que ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas veredas eternas. Glória a Deus. Olha para mim, Senhor. Olha para mim. Vê a minha estrutura. Davi estava dizendo: analisa a minha estrutura, porque eu analisei. Vê se há algum caminho mau. Olha a minha estrutura. Em qual caminho eu estou trilhando? Senhor, olhou para mim, olhou para a minha estrutura, conseguiu perceber, porque tu sabes todas as coisas. Porque o Salmo 139 Deus está falando da onipotência de Deus. Se você ler o versículo todo, você vai ver isso. E aí, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Olha o caminho que ele pediu para Deus colocá-lo. Por quê? Porque ele já tinha observado qual era o caminho que ele estava trilhando. Ele disse: Senhor, eu quero trilhar o caminho eterno. Eterno. Porque nós devemos analisar em que caminho nós estamos andando, irmão. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele diz que nós não devemos andar como pessoas imprudentes, mas como sábias. Em algumas traduções, essa palavra imprudente aqui é chamada de insensata. E a palavra insensata significa o quê? Louca. Você sabe o significado da palavra prudência? Prudência, irmãos, é uma capacidade que nós temos de julgar entre as ações maliciosas
e as ações virtuosas. É essa capacidade. Uma pessoa prudente, ela tem essa capacidade de saber discernir, de diferenciar o que é certo e o que é errado. Então eu e você, nós precisamos disso aqui. Andar como pessoas sábias, como pessoas prudentes, como pessoas que andam na luz e não nas trevas. Glória a Deus. Pessoas sábias e não pessoas loucas. Pessoas prudentes e não pessoas imprudentes. Vamos ver aqui algumas características de cristãos sem crescimento espiritual. Vamos ver aqui algumas. Uma criança espiritual, é enganada por falsos ensinamentos. Quando Paulo fala aqui de criança, irmão, ele não está se tratando de pessoas, de meninos que têm 1 ano de idade. Não. Aqui ele está falando do conhecimento sobre Deus. Porque era um dos problemas que havia na igreja em Éfeso. A falta de conhecimento. E alguns cristãos. Aí Paulo vai dizer em Éfeso 4, capítulo 4, versículo 14. Ele diz que, como tinha falsos ensinamentos, muita gente estava sendo tragada, muita gente estava sendo convencida pelos falsos mestres. E os falsos mestres, irmão, muitas vezes saem do meio do povo de Deus, né? Lá de fora não. Porque lá de fora a gente já sabe que ele está falando mentira. Os falsos ensinamentos, eles saem do meio do povo de Deus. Aleluia. E tinha esse problema a igreja em Éfeso. E Paulo falou isso muito para Timóteo. Toma cuidado, que aí tem os ventos de doutrina. Tem aí os falsos ensinamentos dos falsos mestres. Uma pessoa que ele não cresce espiritualmente, ele é uma pessoa carnal. Você sabe disso? Olha, Paulo chamou os crentes da cidade de Corinto. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Chamou os crentes de carnais, irmãos. Carnais. Eu queria chamar vocês de espirituais, mas vocês são carnais. O que é crente carnal? É aqueles que continuam na mesma prática mundana. Na mesma prática mundana. Não muda nada. Não transforma nada. Uma pessoa que ele não cresce espiritualmente, ele não pode comer uma comida sólida. O que é uma comida sólida? Não vai confundir não, irmão. Não tem nada a ver com rabada, não tem nada a ver com chambari, não tem nada. Paulo está falando disso não. A comida sólida aqui era porque tinha pessoas na igreja em Corinto que eram carnais. E Paulo falou em 1 Coríntios 3 e 2 que eles não podiam comer uma comida mais aprofundado, um conhecimento mais profundo. Porque se eles não sabiam nem o conhecimento básico, não adiantava Paulo trazer um conhecimento mais profundo ainda. Aleluia. Sendo que eles não tinham saído nem do básico. Então é isso que ele quer dizer. Outra característica de um crente que ele é sem crescimento espiritual. Ele comporta-se como um mero homem, normal. Não, para mim tudo tanto faz, como tudo fez. E Paulo fala isso, homens naturais, 1 Coríntios 3 e 3, tinha lá esse tipo de gente. Meramente natural, não tinha nada de espiritual, era só natural mesmo. Outra, ele é ilimitado em seu entendimento. 1 Coríntios 3, 13 e 11. Quer dizer, o conhecimento da pessoa chega a um determinado
determinado limite, aí acaba. Aí você não pode conversar com ele um conhecimento mais vasto, mais profundo. Você não pode. Por quê? Porque o conhecimento dele é limitado. E sendo limitado, a mente dele está bitolada com aquilo ali. Quando você traz um conhecimento mais profundo, aí ele vai dizer: não, mas isso aí é muito vasto para mim, é muito profundo para mim. Então o conhecimento dessa pessoa, que ele não cresce espiritualmente, é muito limitado. Outra, ele é uma pessoa surdo de ouvir. Hebreus 5:11. Surdo de ouvir. Já pensou aí, mano? Por quê? Porque ele ouve, mas ele não entende aquilo que está sendo ensinado. Ele se torna espiritualmente surdo. Ou vocês acham, quando Jesus escreveu as 7 cartas no Apocalipse, todas elas têm escrito assim: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Não é porque os irmãos não tinham ouvido, não, irmão. Eles tinham ouvido. E outra, não é porque eles eram surdos, não. Eles não eram surdos fisicamente. É porque eles ouviam o ensinamento, não absorviam e não colocavam em prática. Eles iam para outro lugar. E aqui ele vai dizer: está surdo de ouvir. Outra, precisa reaprender o básico. Hebreus 5:12. Para a pessoa que quer mudar de nível, ele precisa aprender primeiramente o básico, para depois ir para um nível superior. Como é que uma pessoa quer ir logo para o avançado sem que nem o básico ele sabe? Então tudo tem um processo, tudo tem uma etapa: básico, médio, avançado. Você pode ver, quando você estudar teologia, tem o básico, aí tem o médio, aí tem o avançado, aí vai subindo. Pós-graduado, mestrado, doutorado. Então tudo tem uma etapa, tudo tem um processo. Outra, é inexperiente na palavra da justiça. Hebreus 5:13. Qual é a palavra da justiça que nós pregamos? A Bíblia, aqui, ó. A pessoa não tem experiência, e ele quer ser um obreiro aprovado, ele quer ser um pregador. Irmão, já vi tanta coisa nesses 25 anos, já ouvi e vi tanta coisa que nem na Bíblia está, irmão, que muita gente já pregou. Muita gente não já pregou coisas que nem na Bíblia estava. Nem na Bíblia estava. E aí a pessoa quer ser um obreiro, mas ele não tem experiência. Primeiro, irmão, a gente é provado, para depois ser aprovado. Nós somos provados. Deus permite as provações virem. Nós que queremos ser obreiros, nós queremos ter o conhecimento da palavra para ensinar. Então a pessoa é inexperiente na palavra da justiça, ela não tem experiência. Em último lugar, não é maduro o suficiente para discernir. Hebreus 5:14. Saber diferenciar, aquela capacidade de diferenciar o que é certo e o que é errado, o que é doutrina, o que é costume dos homens. Saber diferenciar as coisas. Diferenciar as coisas. E nós precisamos ter esse conhecimento, chegar a esse conhecimento e nos aprofundar a isso, irmãos, para que haja um crescimento na nossa vida. Você precisa buscar, irmão, crescimento para a tua vida.
Você precisa buscar. Ou você só quer ser aquela pessoa que depende dos outros. Não, fulano de tal vai pregar para mim. Fulano de tal vai me ensinar. Fulano de tal vai interpretar para mim. Não, irmão, você mesmo pode fazer isso. Você mesmo pode se dedicar. Hoje, no tempo que a gente começou, já estava no começo da internet. A internet em 95 foi abrindo. E Deus me chamou em 97. E era difícil, irmão. Para você ter uma internet, você precisava ter uma linha telefônica. E para você ter uma linha telefônica naquele tempo, era um absurdo. Era um absurdo. Então não era só quem tinha mesmo a internet naquele tempo, era uma pessoa que tinha um poder aquisitivo maior. Só que a gente tinha os livros. E o que a gente fazia? A gente abria vários livros bíblicos e a Bíblia, e aí fazia os estudos. Os estudos. E hoje está mais fácil, irmão. O advento da internet aí, a era do conhecimento. Tem pessoas que têm um celular e tem o acesso à internet, se não tem no celular, mas tem o Wi-Fi lá na sua casa, e fica fácil para pesquisar qualquer assunto bíblico. Agora, cabe eu e você nós crescermos, quiser crescer. Você tem que colocar dentro de você mesmo, você tem que vencer você mesmo. Não, eu quero crescer. E aí eu vou fazer por onde crescer. Então nunca se esqueça disso, tá bom?